Olá meninas, tudo bem? Nossa, que saudade, hein? Saudade de vocês, saudade de tudo, né? Então, o motivo de eu estar aqui com vocês hoje é estar passando para vocês algumas informações, né? E dentre essas informações, eu gostaria de estar falando também sobre algum tema envolvendo a estética. Sempre lembrando que a gente está sentindo uma falta, né, dos nossos encontros presenciais, mas infelizmente, né, nós temos que nos reinventar para que seja o melhor para todos, né? Sempre explicando isso para todos, né? Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre avaliação, que é um tema que todo mundo fica bem atento e que na realidade é o primeiro passo do nosso tratamento estético, né? Tanto facial como corporal também, né? Então, o que é importante na nossa avaliação, né? A nossa avaliação temos a evolução e a avaliação escrita, até eu separei aqui para vocês verem, né? Nessa avaliação, o que nós temos? Nós temos, né, os dados do nosso paciente-cliente, e nesses dados do paciente-cliente, nós temos que o quê? Nós temos que sempre frisar e olhar e pedir. Eu sempre peço para que nas minhas avaliações, o meu cliente-paciente, ele preencha essa primeira parte. Por quê? Porque amanhã ou depois está com a letra dele, acontece alguma coisa, olha, você me respondeu dessa forma, está com a sua letra, né? Então eu sempre vou, mas isso não impede de quando ele termina de colocar os dados, fazer todo o histórico aqui de perguntas, eu ir ticando pergunta a pergunta novamente com ele. Por quê? Porque se ele colocou aqui que ele usa um medicamento, tal medicamento, eu desconheço esse medicamento, ele vai saber me explicar o porquê que ele usa esse medicamento, né? Então, quando é ficha facial, a facial, essa aqui, ó, nós temos o rostinho, que quando é facial, né, nós temos o rostinho. Essa parte aqui não, essa parte é minha, é técnica, sou eu que tenho que preencher. Da mesma forma, nós temos quando é corporal, nós temos o corpinho. Eu peço pro meu paciente escrever aqui todos os dados dele e posteriormente ele assina. Ficha de avaliação não assinada, mesma coisa que nada, tá? E aí depois eu venho fazer todo o trabalho com ele. Eu tico, eu coloco, eu faço a perimetria, que o que é perimetria? É o que? É a medição toda certinha. Gente, isso nós vamos ter nas aulas quando voltarmos, tá? Medição e tudo certinho, nós vamos ter tudo nas nossa volta aí às aulas, tá? Então, eu vou pegar uma fita métrica, eu vou medir abdômen total, círculo abdominal. Posteriormente, eu sempre meço abdômen inferior e abdômen superior. Por quê? Porque dá uma diferenciação. Existem algumas diferenciações na medição feita pela estética e feita pela nutrição, tá? A nutrição, eles trabalham geralmente a medição circunferência abdominal, tá? Ao qual, mediante essa circunferência abdominal, eles vão fazer toda a análise e assim fazer a dieta. Nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com a medição também da circunferência total abdominal, porém nós medimos abdômen superior, que vai dar necessariamente na cintura, e abdômen inferior. Por quê? Às vezes a minha paciente, ela não vai eliminar tanto a circunferência total abdominal aqui, né, no umbilical, tá? Porém, desculpa, não é abdominal, é umbilical, circunferência umbilical. Por quê? Porque o que acontece? Ela não vai eliminar tudo, mas às vezes ela acaba eliminando muito o abdômen inferior e muito às vezes superior. E a circunferência umbilical total, não. E aí a gente tem, como que nós vamos acabar
trabalhando isso, mostrando isso para ela. Então a gente acaba trabalhando dessa forma aí. Isso daqui são exercícios de sala de aula que eu gosto de fazer pintar para tirar toda a dúvida aí de onde é a medição correta, tá? Outra coisa que nós temos que ter em mente na nossa avaliação são os nossos acessórios. Quais tipos de acessórios, professora, eu como esteticista, eu posso ter para fazer uma avaliação bem eficaz? Eu posso ter o adipômetro, que eu gosto também de ter o adipômetro. O meu não está aqui, mas eu tenho o adipômetro. Eu gosto também de trabalhar muito com acompanhamento fotográfico. Por que eu gosto de trabalhar com acompanhamento fotográfico? Porque às vezes o que eu mais pego diariamente é as pessoas se olharem e não se enxergarem. E o que acontece com isso? Acontece que quando eu faço acompanhamento fotográfico, eu tiro a foto frente, lateral, costas e eu mostro, a grande maioria está com probleminha, ela está diferente, ela não tem o parâmetro de ver se o lado dela tá certo ou não, ela se olha e não se vê, né? E aí com isso o que eu consigo? Eu consigo, fazendo esse acompanhamento fotográfico, eu mostrar para ela a evolutiva, né, do meu segmento de tratamento. Sempre lembrando que quando eu detesto, eu abomino a palavra pacote, né? Quem é minha aluna já sabe disso, eu falo isso direto, né? Pacote, parece que eu peguei uma coisa e dei pra pessoa, um pacote, né? Então nós temos que tirar, abominar essa palavra do nosso segmento diário de estética. Nós temos que introduzir e falar um tratamento personalizado, no qual esse tratamento eu vou diferenciar e vou fazer um programa de tratamento para você, não um pacote. É diferente eu falar, eu vou te vender um pacote ou eu vou te vender um tratamento personalizado, né? Então eu sempre explico isso e eu abomino a palavra pacote, tá? Quem me segue aí, quem é meu aluno, quem está diariamente comigo aí nos cursos presenciais, sabe que eu falo muito sobre isso, né? E aí, dando continuidade, o que a gente acaba fazendo? Esse acompanhamento fotográfico, ele acaba te posicionando. Eu já tive algumas modelos, algumas clientes que elas achavam que não tinham eliminado e quando a gente entra com o segmento da foto, ela vê uma diferença gritante, entendeu? Então, por isso que eu gosto muito. Então, professora, eu não tenho um adipômetro. Não tem problema, você tendo o acompanhamento fotográfico, você tendo a fita métrica para você fazer a perimetria, que é a medição, e você tendo uma balança, você já vai ter um diferencial aí no seu tratamento, na sua avaliação. Eu tenho também, que é um acessório que ele custa bem barato, quem já participou das minhas aulas sabe que eu sempre utilizo bastante também, é o microscópio, tá? Professora, mas não é só no facial o microscópio? Não, eu posso pegar o microscópio, adaptar ao meu celular, né? Ou então eu posso adaptá-lo no Note, né? E aí eu mostrar como que tá a junção daquela celulite que eu vou tratar e como depois de tratada ela fica. É um acompanhamento muito diferenciado. Existem algumas balanças de bioimpedância também. Gente, aqui na minha rua passa muita condução e é um barulho danado. E aí, eu posso estar utilizando também, tá? Balanças de bioimpedância. Então, a avaliação é o primordial e é o carro-chefe para você ter um bom resultado no seu tratamento, tá? Eu costumo dizer que uma avaliação bem feita, você é cobrada. Por quê? Porque você pode até nem iniciar o tratamento no dia de uma avaliação. Você dá todo o segmento da avaliação, preenche, fotografa, explica para ela tudo, você cobra um valor e se ela fechar o tratamento com você, você pode reverter esse valor.
Não precisa cobrar muito também, né? Você pode cobrar um valor simbólico e aí nesse período você pode solicitar que ela, se ela fechar o tratamento com você, você vai dar ou desconto ou no dia, se ela já fechou, não, eu quero fechar agora, você faz uma esfoliação, uma gomagem corporal nela, que aí você já inicia o tratamento, né? Eu gosto muito de estar sempre explicando isso porque faz a diferença, tá? Faz a diferença quando você faz uma boa avaliação, você olha para o seu paciente, cliente, você explica para ela todo o segmento. Geralmente eu tenho uma fichinha evolutiva com meu emblema também e eu já vou pedindo para ela solicitar. Então nesse primeiro contato que você tem, nessa avaliação, é onde você vai mostrar a diferença sua, a diferença de como pode ser, né? E como você pode executar esse tratamento. Sempre quando é um tratamento corporal, eu sempre explico para minhas pacientes, clientes, que 10 sessões é o início de um tratamento, tá? E eu sempre faço 2 perguntinhas bem básicas para ela. Há quanto tempo você está nesse peso que você está atualmente? Por quê? Porque tem um segmento, né, da pessoa estar há um tempo ou não, quanto tempo. Então eu faço essa evolutiva e eu pergunto isso para ela. E outra coisa também que eu pergunto, qual é a sua queixa principal? Por quê? Porque nem sempre o que você avalia e olha é o que está incomodando a pessoa. Às vezes a pessoa tá com excesso de peso, tem celulite, tudo, mas o que tá incomodando ela são as estrias. Ao mesmo tempo que você pode olhar para ela e ver um monte de estria, e o que tá incomodando ela é outra coisa. Então sempre é bom, quando eu inicio a minha avaliação, falar isso, né? Qual a sua queixa principal? Né? Porque num tratamento a gente não consegue tratar tudo de uma vez. Nós temos que ir aos poucos e esse pouco nós irmos mediante melhorando. É claro que se a pessoa tem uma celulite, uma gordura e você começa a trabalhar com a cosmetologia existente, com os protocolos de atendimento existente, você consegue que ela tenha uma melhora em tudo. Porém, você tem que focar, principalmente quando você entrar com alguns aparelhos. O aparelho não dá para você fazer o corpo inteiro, né? E eu sempre deixo isso bem claro também na minha avaliação. Aos poucos eu vou trazendo alguns temas, o que vocês quiserem que eu aborde, me avisa que eu vou falando, tá? Então hoje eu quis falar um pouco da avaliação, né? E porque é uma dúvida, né? Ah, professor, e qual tratamento indicar? Aí nós temos que ver a queixa do nosso paciente cliente. E nessa queixa nós vamos montar um tratamento para ela, personalizado para ela, né? Hoje em dia eu não vendo 10 sessões iguais, tá? O que eu faço? Eu vendo geralmente de que forma? Eu vendo um programa de tratamento e esse programa de tratamento eu vou fazer o que ela precisa naquele dia. Por exemplo, se ela naquele dia ela está necessitando que eu faça uma drenagem, e se eu tiver vendido 10 modeladoras? Né? Por isso que eu acabo falando, geralmente eu faço um programa de atendimento e esse programa de atendimento é isso, naquela necessidade daquele dia, eu passar o que ela precisa. Então, dentro do meu programa, eu já vou ter feito um valor mais ou menos da minha massagem, do meu aparelho e tudo mais. A não ser quando sejam os outros trabalhos, que são criolipólise, radiofrequência, criofrequência, outros tipos de segmentos, né, pressurizada. Aí eu vejo um tratamento separado, né? Mas hoje em dia a gente acaba fazendo isso, um programa de atendimento, tá? Que eu queria falar para vocês.
fiquem tranquilas na volta às aulas, né? Quando forem presenciais, nós estamos conseguindo mandar todo o material para vocês, né? O material teórico, né? E aí, quando for as práticas, com certeza nós vamos estar repassando tudo isso e vocês vão estar tirando as suas dúvidas, tá? Beijo no coração, saudades e até breve!